بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. عن أبي مسلم وقيل أبي عياس سلمة بن عمر بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما مناه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. Estimados irmãos, nós demos início na aula passada à importância do seguimento restrito à Sunna. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz para nós fazermos algo de uma certa forma, então nós seguimos aquilo conforme a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam e não entra a nossa lógica. Nós não vamos atrás ou de alterar a forma de praticar aquela sunna, porque a nossa lógica diz isto e diz aquilo, e nós demos o exemplo do duá ao quebrar o jejum, conforme mencionamos com todo detalhe na aula passada, versículos do Corão, hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, tantas outras palavras a mencionar a especificidade da língua árabe, em que a palavra no passado tem um propósito, que é enfatizar como se a coisa tivesse acontecida, ou a irrevocabilidade da coisa, que a coisa vai acontecer, nada irá fazer com que não aconteça. Portanto, o duá do profeta sallallahu alaihi wasallam foi um dos aspectos que nós mencionamos ontem, concretamente o duá ao quebrar o jejum. Hoje vamos trazer mais alguns ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez que é um capítulo extenso, esperando que consigamos entender na íntegra aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam pretendia, ou aquilo que nós falamos na aula passada. Abu Huraira radiallahu anhu diz: o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: da'uni ma taraktukum, deixem-me desde que eu vos deixe com as ordens que eu vos dei. Este é o alcance das palavras. O que eu ordenar a vos fazer, façam. Não tragam muitas perguntas atrás daquela ordem minha. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para nós fazermos de uma certa forma, as-samu wa ta'a, ouvimos e vamos obedecer, como o profeta diz, como Allah diz. Se nós queremos perguntar agora, a ordem de Allah para salat é ficar em pé, por que temos que ficar em pé? O que significa ficar em pé? Mas por que nós não podemos aumentar, por exemplo, o número de rakat? Allah diz 2 no Fajr. Eu disse: não, mas por que não podemos? Kathratu sual. Tantas perguntas. Por que Allah fez isso? Por quê? Porque a ordem de Allah está lá para fazer aquilo e nós seguimos aquilo conforme Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui: innama halaka man kana qablakum kathratu sualihim wa ikhtilafi ala anbiyaihim. O povo que antecedeu a vós foi destruído. O que lhes levou à destruição? Kathratu sualihim, perguntas excessivas e divergência com os seus mensageiros, com os seus profetas, com os profetas que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Portanto,
perguntas excessivas, atrás de pergunta atrás de pergunta. O exemplo concreto, o incidente de Bani Israel, que está no Surah Al-Baqarah, que foi o motivo pelo qual o Surah Al-Baqarah é chamado Al-Baqarah, que é a vaca, o incidente da vaca. Allah diz para Bani Israel, quando vieram perguntar a Musa alayhi salam, quem foi o indivíduo que cometeu o homicídio. Para informar, dizer quem foi que cometeu o homicídio, Allah diz: Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah diz para decolar uma vaca. Só. Pega a vaca de gola, o problema fica resolvido. Eles disseram: que cor de vaca? Allah perguntou que cor. Por que você está a dificultar? Está a funilar a coisa para fazer o quê? Allah diz vaca, faça vaca. Eles dizem: que cor de vaca? As vacas são todas iguais. Qual vaca? Então, cada vez que eles iam perguntar, Allah ia dificultando para eles. Cor? Então, uma cor difícil de encontrar. Que tipo? Vaca que não faz trabalho normal. Carregar água, regar, machar. Eles viram que de facto estamos a encurralar a nós próprios. Estava difícil. Inshallah, nós vamos encontrar. Allah lhes facilitou depois. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Quando eu vos proibir algo, simplesmente afastam-se daquilo. São duas coisas aqui. Uma coisa é a segunda parte do hadith: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Quando eu vos ordenar algo, façam de acordo com a vossa capacidade. Mas quando eu vos proibir algo, imediatamente afastam-se daquilo. Allah diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam, para não fazermos algo, temos que deixar de fazer aquilo. Não, mas eu posso. Deixa de fazer. Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando eu ordenar, o profeta diz: quando eu ordenar-vos a fazer alguma coisa, façam de acordo com a vossa capacidade. Façam de acordo com a vossa capacidade. Portanto, o fazer de acordo com a capacidade é na ordem de praticar ações, fazer o bem. Mas quando se trata de algo proibido, deve ser imediato. Não há, eu vou deixar de fazer de acordo com a minha capacidade. Então, esta é a diferença dessas duas coisas. Quando vos ordenar algo, façam de acordo com a vossa capacidade, mas quando eu vos proibir algo, e deixem de fazer imediatamente aquilo que for proibido. Um exemplo aqui do segmento da Sunnah, ou consequência da pessoa, por orgulho, não querer seguir a Sunnah. O narrador Salamat bin al-Aqwa diz: um indivíduo esteve a comer diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele estava a comer com a mão esquerda. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Kul biyaminik, coma com a tua mão direita. Ele disse: não consigo. Nada lhe impediu de comer com a mão direita, simplesmente por orgulho. Desafio ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: não vais conseguir. Não consegues? Não vais conseguir. Fama rafa'ahu ila fihi. Nunca mais conseguiu levantar com a sua mão direita. Portanto, o hadith diz: ma mana'ahu illa al-kibr. Nada lhe impediu de comer com a mão direita, senão o orgulho e fazer frente ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, Allah diz: man ata'a Allah, man yuti rasula faqad ata'a Allah. Aquele que obedecer ao mensageiro, este obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. O segmento da Sunnah é o tal aspecto que estamos a mencionar desde ontem, o segmento da Sunnah. Se nós formos a ver os hadiths aqui, que neste capítulo aparecem, um é aquele que nós temos tentado enfatizar todos os dias, onde vem mencionado
também sobre o mesmo autor. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, por outro, esse hadith narrado por Abdullah bin Nu'man bin Bashir radiallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, la tusawwunna sufufakum ou la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum. Vocês devem endireitar as vossas filas, ou Allah, ou por outra. Senão, Allah poderá criar desunião entre vós. Algo, onde é que está a ligação? Onde está a ligação da nossa união com endireitar a fila? Onde está a ligação? Se nós quisermos partir da nossa lógica, conforme o doá que nós estávamos a mencionar ontem, onde é que está a ligação de endireitar a fila e manter os nossos corações unidos? Há coisas que nós não entendemos. A Sunna não explicou qual é o motivo. Então, se não explicou, nós não vamos atrás. Se explicou é para nós entendermos, mas se não explicou, nós vamos seguir assim mesmo. Por exemplo, Allah diz, elogiou os crentes, alladhina yu'minuna bil ghaib, aqueles que acreditam no oculto, existência de Allah. Vamos dizer, mas eu nunca vi Allah. Onde está Allah? Ou você vê tanta injustiça, Allah é justo, você vê tanta injustiça, como os ateus dizem. Onde está então este Allah? É crença. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Allah elogiou aqueles que acreditam na sua existência, acreditam no oculto. Portanto, de vários outros exemplos que nós podíamos aqui mencionar. Então, um dos aspectos, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, Ibadallah, la tusawwunna sufufakum ou la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum. Onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, vocês deverão endireitar as vossas filas, ou se não fizerem isso, como consequência, Allah subhanahu wa ta'ala irá criar desentendimento entre vós ou nos vossos corações. Portanto, nós vemos hoje, falamos o que falamos, mas não entendemos provavelmente o esforço que nós temos feito, que cada um deve fazer para que as nossas filas fiquem completamente endireitadas. Pode ter um efeito muito grande em nós e os problemas que nós temos enfrentados possam ser ultrapassados. E um outro hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona, o hadith foi narrado por Abis bin Rabi'a radiallahu anhu. Ele رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. O exemplo prático que Umar bin al-Khattab radiallahu anhu está aqui a nos trazer em termos de prática. O narrador Abis bin Rabi'a, ele diz que eu vi Umar bin al-Khattab a beijar Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad é a pedra negra que está no canto da Kaaba. Eu vi Umar radiallahu anhu a beijar Hajar al-Aswad. Então Umar radiallahu anhu, ao beijar, ele disse, ou dizia, Inni a'lamu annaka hajar. Eu sei que tu és uma pedra. Eu sei que tu és uma pedra. La tanfa wa la tadur. Não beneficias nem prejudicas. Não tens essa capacidade de beneficiar ou prejudicar. Hajar al-Aswad. Então ele diz, لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Se eu não tivesse visto o profeta sallallahu alaihi wasallam a te beijar, eu não iria te beijar. Qual é a ligação que existe nesta ibada? Sunnah, beijar Hajar al-Aswad. Qual é? Não tem?
Então, quando nós questionamos, quando nós dissemos ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, que é o dua, se você disser ذهب الظمأ, que a sede se foi enquanto você ainda não bebeu água, as veias ficaram umedecidas, você ainda não bebeu água, então você está mentindo na hora de iftar. Portanto, é um enquadramento completamente fora, é uma evidência fora daquilo que a Sunna nos transmite, porque o árabe tem um propósito, essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam têm um propósito, e o propósito é enfatizar como se aquilo já tivesse acontecido, como já tivesse acontecido, e demos aqui vários exemplos do Corão, vários exemplos de palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nazala bikum Isa ibn Maryam muqsitan, o profeta sallallahu alaihi wasallam está dizendo que Isa irá descer. Não diz que desceu, porque ainda não veio Isa ibn Maryam, right? Musa e Harun, temos também versículo do Corão: قد أجيبت دعوتكما, a vossa prece foi aceita, não foi aceita, está sendo aceita, mas a palavra usada é do passado. Portanto, são palavras que têm, como a língua árabe enfatiza de todas as formas, é como se a coisa já tivesse acontecido. E nós mencionamos o exemplo de Surat Fath: Inna fatahna laka fathan mubina, nós te concedemos uma vitória clara. E Umar até perguntou: awafathu huwa ya Rasulallah, o mensageiro, esta é vitória? É vitória sim, mas algo que iria acontecer a posterior. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos compreensão de entender o valor da Sunna e seguir na íntegra as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam sem questionar, porque essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam vieram de Allah. wa ma yantiqu anil hawa, ele não fala nada dos seus caprichos. In huwa illa wahyun yuha, o que ele fala na religião não é senão uma revelação que Allah subhanahu wa ta'ala transmitiu para nos fazer chegar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.